E aí, vamos mergulhar de cabeça nessa nossa análise de hoje? Olha, o que a gente tem pela frente agora é uma jornada que pode literalmente reescrever a nossa compreensão da própria realidade. Nós vamos explorar a tese transdisciplinar do pesquisador Natanael da Silva Santos. O mais bacana é que ela foi desenvolvida em cooperação com inteligência artificial e propõe uma redefinição absoluta dos blocos de construção fundamentais do nosso universo. É um material denso? Sim, bastante profundo, mas traz uma daquelas descobertas que explodem a cabeça da gente de tão reveladoras. Bora lá? Pensa com a gente. Durante séculos, a ciência e a filosofia ocidentais se apoiaram quase que totalmente nessa ideia de opostos, né? O bem e o mal, o positivo e o negativo, o 1 e o 0. Mas, e se essa nossa suposição mais básica sobre como a realidade funciona estiver, na verdade, incompleta? A grande sacada é que a dualidade por si só é como uma fotografia congelada. Ela cria um universo totalmente estático. Se a gente tem dois opostos perfeitos, eles simplesmente se anulam ou ficam ali parados. E cá entre nós, um universo estático é praticamente um universo morto. Para existir de verdade, o universo exige movimento. E para a gente provar e entender essa ideia revolucionária, a nossa análise vai cobrir 6 pontos essenciais. Primeiro, a ilusão do dualismo. Depois, cosmologia e o vazio. Em seguida, o coice quântico. Logo após, a vida oculta dos bits, o motor da matemática e, para fechar com chave de ouro, a matriz da triunidade. Ponto número 1, então. A ilusão do dualismo e o que podemos chamar de o grande erro ocidental. Historicamente, a gente adora colocar as coisas em duas caixas bem separadas, não é mesmo? Carga positiva de um lado, carga negativa do outro. A presença de algo contra a ausência. O grande problema aí é que dois opostos, sozinhos, geram só um impasse estéreo. É um estado que dá para chamar de entropia máxima da imobilidade, ou seja, nada acontece. Zero, não tem faísca, não tem vida, é tipo um tédio cósmico perfeito. E é exatamente aí que entra a genialidade da solução proposta pelo Santos. É o chamado princípio da triunidade dinâmica. Basicamente, a regra de ouro aqui é a seguinte: para qualquer coisa se manifestar na realidade, é obrigatória a emergência de um terceiro elemento. Para a existência acontecer, a gente precisa da tese, da antítese e, crucialmente, de um dinamismo relacional. Esse terceiro fator, o dinamismo, atua como a regra de transição, um vetor de fluxo mesmo. Sem ele, o todo ficaria retraído e, sinceramente, completamente incompreensível para a gente. Passando para o nosso segundo ponto, cosmologia e o vazio. Vamos entender a gênese do espaço-tempo. Imagina o seguinte, lá no início, a gente tem a plenitude, a presença originária, que vamos chamar aqui de luz. Só que a luz sozinha não tem para onde ir, ela está estagnada. Para se propagar, ela precisa da ausência espacial, que é o vácuo. Mas, de novo, colocar a luz e o vácuo um do lado do outro não resolve o problema. O que realmente cria o espaço-tempo como a gente conhece é o passo 3, a expansão. É essa fricção, sabe? Essa interação da luz querendo e buscando ocupar o vazio. A expansão não é só um efeitinho colateral, de jeito nenhum. Ela é o próprio movimento fundamental da coisa toda. A analogia perfeita para isso é pensar que a fome faz o alimento fazer sentido. Do mesmo jeito, é o vazio que faz a luz fazer sentido. Aquele todo original precisa absurdamente do nada para criar um contorno, para se tornar legível e, assim, gerar movimento. É, na verdade, de uma poesia belíssima, mas que no fundo, é física pura. Terceiro ponto da nossa jornada, o coice quântico e o fenômeno da produção de pares. Lá no nível micro, na física de partículas, tem um fenômeno fantástico chamado produção de pares. Funciona assim: a pura energia de um fóton de repente se materializa em duas partículas opostas. De um lado um elétron, que é matéria, e do outro um pósitron, que é antimatéria. Num primeiro olhar, e olha só, a física clássica vive caindo nesse erro de observação, parece ser o exemplo mais perfeito de uma dualidade simples. O um que virou dois opostos. Bem simples, certo? Errado. A realidade sempre acaba nos surpreendendo, e aqui entra o que o Santos batizou brilhantemente de o coice. As leis de conservação de energia e momento nos mostram que essa produção de matéria é absolutamente impossível de acontecer num vácuo perfeito e isolado. É fisicamente inviável. A matéria só nasce ali porque o fóton interage com o campo de um núcleo atômico que está ali do lado, e esse núcleo sofre um recuo violento. Esse recuo, esse coice invisível, é o terceiro elemento físico entrando em ação para viabilizar tudo. Dá só uma olhada na tríade se formando com perfeição. Passo 1. Temos a presença da matéria, o elétron.
Passo 2. O seu oposto absoluto, o positron, a antimatéria. E, obrigatoriamente, o passo 3, o movimento de recuo, o coice. A grande lição aqui é que a matéria pura e simplesmente não existe sem que um meio, o sistema inteiro, reaja dinamicamente a ela. Ponto 4. A vida oculta dos bits. Vamos desmascarar a ilusão binária. Bom, a lógica da computação acabou condicionando a gente a acreditar cegamente nessa ilusão binária de uns e zeros, certo? Mas, por incrível que pareça, bilhões e bilhões de uns e zeros congelados lá no seu disco rígido não são informação de verdade. O bit zero não é nem sequer uma entidade, eles são uma ausência mapeada de energia. Sozinhos, eles não passam de um pedaço de silício inerte cheio de eletricidade estática, nada mais. E a informação real, mensurável, só ganha vida através de um terceiro ator nessa história. A gente precisa do bit 1 como sinal alto, precisa do bit 0 marcando a ausência, mas, e aqui está o segredo, precisamos vitalmente da interação lógica. O que é isso? É o relógio interno do processador, o famoso clock, e as portas lógicas que literalmente forçam esses bits a interagirem, a colidirem e a mudarem de estado o tempo todo. O processamento é o movimento. A informação nunca esteve nos dígitos em si. Ela está na ação, no atrito entre eles. Chegamos ao ponto 5. O motor da matemática. Números e a sua dinâmica oculta. Até na matemática mais abstrata isso se aplica. Imagina a reta dos números inteiros. De um lado, os positivos, que representam um acúmulo. Do outro, os espelhos deles, os negativos, representando a retração, a dívida. É super comum a gente cometer o erro de enxergar esses números como entidades completas, finalizadas. Mas pensa bem, um conjunto numérico qualquer, seja de positivos ou negativos, é totalmente estéril. Eles simplesmente não criam nada sozinhos, ficam lá, parados. Então, o que é que tira a matemática dessa estagnação inerte? É exatamente o terceiro passo, as operações. Seja uma soma, uma multiplicação, uma diferenciação, essas operações são o verdadeiro motor do sistema numérico. Elas são as regras de fluxo que forçam o número positivo e o número negativo a entrarem em contato, a interagirem. E é desse atrito matemático que nasce toda a geometria, as equações e as funções que regem até as leis físicas do nosso universo. E o nosso sexto e último ponto, a matriz da triunidade, o grande padrão universal. Olha, a verdadeira genialidade de todo esse arcabouço transdisciplinar fica escancarada quando a gente para olhar o panorama geral. É impressionante como a tese do Santos se alinha de uma forma impecável através de disciplinas que antes pareciam totalmente desconectadas. Da expansão cósmica lá no topo da escala, passando pela física quântica, depois caindo para a ciência da informação, até chegar nas operações matemáticas puras lá na base. Onde antes a gente enxergava só teses e antíteses isoladas lutando entre si, agora fica claro que para qualquer sistema funcionar, seja uma galáxia inteira ou um simples chip de celular, a realidade tem que ser triádica, não tem jeito. A fricção entre os opostos é o que gera esse terceiro elemento, que no fim das contas é a energia e a força vital de qualquer sistema. Para a gente fechar essa análise, fica aqui uma reflexão fundamental. A gente acabou de ver que a própria estrutura do cosmos se recusa, literalmente se recusa, a ficar paralisada numa dualidade inerte. Então a pergunta que não quer calar é a seguinte: se o universo inteiro exige um terceiro elemento dinâmico para conseguir existir, o que mais na nossa realidade está apenas aí, esperando uma faísca relacional para despertar da estagnação? O padrão triádico está por aí, codificado em toda parte. A gente só precisa de fato começar a procurar por ele. E aí, vamos começar?